Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Deus, te louvamos, Pai, mais uma vez essa manhã. Muito obrigado porque nós estamos na Tua casa, que nós estamos aqui, ó Deus, junto com os Teus irmãos, ó Deus, com os Teus filhos, ou melhor, com os Teus filhos, mas também não deixa de ser também Teus irmãos, Jesus. E por isso nós te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações essa manhã, desde quando o Senhor começou a falar, ó Deus, através da oração inicial, através das canções, meu Senhor, que tem a ver com a ministração também. E assim o Senhor continue preparando a nossa terra, ó Deus, para receber a Tua palavra nesse dia, para que possa frutificar em nome de Jesus. E nós te pedimos que tão somente o Senhor me use como instrumento na Tua presença, mais uma vez, para a glória do Teu santo nome, apenas do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, bom dia, shalom, a paz do Senhor. Você pode se assentar. E nós vamos meditar só uma reflexão nessa manhã, porque eu creio que nós estamos bem fartos nesse dia da presença do Senhor. A presença do Senhor é grande neste lugar. E as canções que nós cantamos nessa manhã, elas têm a ver também com aquilo que nós iremos meditar nessa breve reflexão nessa manhã, falando sobre como Deus peleja por nós enquanto nós o adoramos. Enquanto nós adoramos ao Senhor, muitas coisas elas acontecem. Enquanto nós entregamos ao Senhor a nossa oferta de louvor e de sacrifício, muitas coisas acontecem e nós não conseguimos imaginar nem mensurar aquilo que acontece no mundo espiritual à medida que nós estamos louvando ao Senhor. Porque o importante não é saber o que Deus está fazendo enquanto nós estamos cantando. Porque nós estamos louvando, beijando a face do Senhor, adorando ao Senhor. E as demais coisas Ele fará enquanto nós estamos preparando essa oferta de louvor e sacrifício para Ele. Mas espiritualmente muitas coisas acontecem enquanto nós estamos entregando justamente essa oferta de louvor e de adoração a Ele. Esse preparo que nós chamamos, eclesiasticamente, nós separamos nos cultos, né, na liturgia, o momento do louvor e o momento da palavra. Mas se nós bem sabermos, não existe um momento mais especial do culto. O momento mais especial do culto é o momento quando você já acorda com o pensamento em entregar algo ao Senhor. Nos seus primeiros pensamentos da manhã, na sua primeira oração, na sua primeira conversa com Deus, ou no seu oi rapidinho para o Senhor, na sua correria, no seu corre-corre, na nossa agenda agitada, mas com o nosso pensamento voltado para o Senhor. A partir daquele momento, começa-se a nossa adoração ao Senhor. E nós aprendemos, nós que somos batistas, aqueles que foram batistas da igreja tradicional, aprendeu que a adoração, ela é um estilo de vida. Ela não é somente um momento de música, um momento de parar um determinado período para cantar canções para o Senhor. Porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, deve alegrar o coração de Deus. Seja cantando, seja orando, seja ministrando, seja conversando com os nossos irmãos, seja na nossa casa, seja com a nossa família, no nosso ambiente secular, no nosso trabalho, seja onde nós formos, nós temos que estar fazendo um esforço para que a nossa mente esteja voltada para adorar ao Senhor. Mas não como um religioso que vai parar na Avenida 7, cheia, diz: ó Senhor, eu te louvo nessa tarde, eu te exalto. Não, você está andando ali no meio da loucura da Avenida 7, do shopping cheio, do ônibus lotado, mas a nossa mente, naquele momento, ela se volta para pensar em Deus. E toda vez que nós voltamos a nossa mente, toda vez que nós voltamos o nosso coração para o Senhor, em alguma atitude, aquilo sobe ao Senhor como uma oferta.
E às vezes como uma oferta de louvor, porque é gostosa, porque é fácil, está no momento ali agradável, de aquele preparo da adoração, do que você está fazendo para Ele. Mas às vezes realmente vai ser uma oferta de louvor e sacrifício, onde a gente vai ter que fazer uma força a mais, um esforço a mais para preparar aquela oferta para agradar ao Senhor. E isso nós vivemos nos dias de hoje, no mundo que nós vivemos tão cheio de tantos afazeres, onde tudo precisa estar rápido, onde tudo precisa estar na palma da nossa mão, com um clique a gente acessa todas as coisas, todas as nossas informações. Nós precisamos estar pontuando nas nossas vidas esse tempo, mas não um tempo religioso que nós preparamos para entregar a Ele. O nosso esforço agora, que nós já estamos no final da carreira aqui na terra, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, porque Jesus ele já está chegando, então já não tem tempo para tantas outras coisas, é converter aquilo que nós estamos fazendo hoje de tal forma que seja uma oferta de louvor e também uma oferta de louvor e sacrifício. E hoje nós bem sabemos que está mais para a gente entregar uma oferta de sacrifício, de louvor ao Senhor. A gente inverte aí a ordem das palavras por conta de toda a nossa agitação, de tudo que nós fazemos do nosso cotidiano. Chega a ser uma doideira e a gente pensa em entregar ao Senhor uma oferta de sacrifício, de louvor. Mas será que Deus tem se agradado dessa nossa oferta, desse nosso preparo, dessa nossa consciência, desde o momento que nós levantamos ao Senhor, acordamos e levantamos na presença do Senhor até ao longo do dia, e passamos pelas etapas das horas e das estações do dia, até voltarmos para a nossa casa e novamente deitarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro. Como foi nesse dia a nossa oferta de louvor e sacrifício, ou a nossa oferta de sacrifício de louvor ao Senhor? No final de tudo, não é colocar na balança aquilo que a gente pontuou que foi bom ou que não foi bom, mas saber de que até mesmo os nossos erros, até mesmo os nossos pecados do nosso dia, até mesmo as nossas falhas, aquilo pode subir ao Senhor como uma oferta de sacrifício que vai produzir um louvor, porque no momento em que nós reconhecemos que nós falhamos naquele dia, em determinado ponto com Deus, e a gente se volta para Ele, mesmo naquele dia agitado, mesmo naquela loucura, mesmo quando a gente pecou e teve a consciência daquilo, nós nos voltamos para Ele. Aquilo acaba se tornando não um peso, ai meu Deus, hoje deu ruim, foi horrível, não deu certo. Mas quando a gente chega para Ele com essa sinceridade, deixa de ser para nós, os nossos olhos humanos, um dia ruim, um dia mau, um dia bad, um dia terrível. Mas se a gente chegou a Ele com esse intuito, com esse coração voltado, aquilo sobe para Ele como uma oferta de louvor, de sacrifício e de arrependimento. Então, nessa introdução, o que eu quero falar para vocês é que nós, nesse tempo que nós estamos, que já é o final, nós precisamos fazer esse esforço e converter o máximo possível de coisas que nós estamos fazendo ao longo do dia para manter a nossa atenção voltada para o Senhor, o nosso coração voltado para Ele, para não tomar as decisões erradas, para não falar as palavras incorretas, para não ir por caminhos aonde o Senhor não nos direcionou, a tomar atitudes que o Senhor não nos orientou, e exatamente parar para ouvir a voz de Deus. Como a canção que a pastora já trouxe aí na playlist do jejum, né? Se eu não te ouvir, eu morro. Como é a pastora que fala que tem que parar de ouvir as muitas vozes? Como é esse trecho?
Calar as vozes para ouvir a tua, né? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Imagine. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço, tua voz é livramento, no meio do tormento, tua voz é cura. Mas se eu te ouvir, aleluia. E é isso. Nossa adoração ao Senhor, nosso sacrifício de louvor ao Senhor e o nosso arrependimento ao Senhor. Nós precisamos ter essa consciência a cada dia. E eu quero te pedir agora para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 149 e nós vamos ver o versículo 6 e alguns outros versículos também que vai estar lá em Salmos. mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, 149, 6. Que diz assim: que estejam nas suas mãos espadas afiadas, para se vingarem das nações e castigarem os povos, que prendam os seus reis com correntes e os seus chefes com ferros de prisão. Assim eles farão contra as nações o que Deus já ordenou. Isso será uma honra para todos os fiéis. Aleluia. Quem tem uma versão diferente pode ler. Que eles louvem a Deus enquanto tem algo com espadas afiadas na mão, para derrotar as nações e carregar os povos, para prender seus reis e suas autoridades, cortar as correntes de ferro, para castigar as nações com Deus no mundo. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Aleluia. Olha aí, lê aí só a parte A, de novo. Acho que é antes do ponto e vírgula que tem aí. Antes de falar das nações aí, prender e matar e parará. Qual versículo exatamente? Vai lá. Desse 142, 6 mesmo. É porque o meu foi 6, 7, eu qual? É. Antes da vingança das nações. Lê até antes da vingança. Que eles louvem a Deus, estando bem alto, com espadas afiadas nas mãos, para derrotar as nações e castigar os seus. Isso, aí. Tem um ponto e vírgula aí não, né? Tem, então é a sua parte A é aí. Quem mais tem uma versão diferente? Nos teus lábios estejam os altos louvores a Deus, nas tuas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo contra os povos. no meu 7 tem, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensão a todos os povos, para prender os seus reis com cadeias e com seus nobres grilhões de ferro. Esse é o seu 6 e a sua parte A da espada não tem não? O início do seu é assim? Começa assim? Ah, Sua garganta, altos louvores isso. de Deus, e a espada afiada com fios das suas mãos. Isso. Pronto. É isso. Quando nós lemos esse versículo, esse verso, né? Que Salmo não tem versículo, são versos, porque são músicas. Então, estejam em suas gargantas os altos louvores e estejam em suas mãos espadas afiadas. Pense aí, tente conceber você em uma situação de guerra, de batalha, de adversidade, e você cantando louvores ao Senhor, mas ali com a espada na mão, pronta para guerrear, pronta para batalhar, pronta para agir contra os inimigos, conforme a parte B do versículo está falando. É exatamente assim que deve ser a nossa
adoração nesse tempo em que nós estamos, nesse mundo tão secularizado, vencendo aí o secularismo, vencendo toda a nossa atividade humana, vencendo todas as coisas que tentam nos afastar de Deus. Nós precisamos andar a cada dia com o Senhor, com os altos louvores do Senhor em nossas bocas, em nossas gargantas, em nossos lábios, louvando ao Senhor, mas ao tempo todo vigiando. Porque a qualquer momento que nós baixarmos as armas, baixarmos a espada, deixarmos de estarmos em oração, em jejum, em leitura da palavra, deixar de estar em comunhão com o Senhor, é o momento certo para o inimigo que está bem de perto, ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos destruir, como um leão, bramando ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos destruir. E é exatamente assim aquilo que nós não conseguimos ver no mundo espiritual, enquanto nós estamos aqui louvando ao Senhor. Nós cantamos canções proféticas essa manhã que falam de batalha, mas você percebe que todas as canções estavam o quê? Louvando ao nome do Senhor, falando quem Ele é, e o que Ele pode fazer, e o que o poder está nas mãos deles, e que a autoridade está nele, e Ele guerreia pelo seu povo. Porque o Senhor é minha rocha, meu libertador, o meu Deus, o meu escudo, a força da minha salvação. Olha quantas coisas. E isso está na Bíblia, se eu não me engano, no Salmo 18. Esse texto dessa música. É essa a nossa atenção que nós precisamos nos voltar para o Senhor. No tempo que nós estamos vivendo, estejam em nossos lábios, em nossas gargantas, os altos louvores do Senhor, e o tempo todo com a espada nas mãos, vigiando também o tempo todo, para que nós não possamos ser destruídos. E assim nós seguiremos em nome do Senhor Jesus, que vai à nossa frente. Glória a Deus. Agora abra em Salmo 46, verso, só quero falar versículo, verso Edmundo, preste atenção. 46, 1 e 2, Salmo 46, 1 e 2. Eu vou ler aqui enquanto vocês vão achando, depois vocês vão ler também se tiver diferente. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e os montes caiam nas profundezas do oceano. Quem vai ler aí diferente? Salmo 46, 1 e 2. O meu é glória de Deus, só troca montes com montanha. Pronto. E aí, como uma verdade para acrescentar nesse trecho, né, da ministração, a gente lê o 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Amém. Deus, Ele é e sempre será o nosso refúgio. Refúgio é um lugar para onde a gente vai se esconder, se guardar, se proteger, se refugiar. Aquele que se esconde em Deus, aquele que se guarda em Deus. Ele é o nosso socorro. E aí tem algumas versões que falam bem presente na hora da angústia. A minha tem socorro que não falta em tempos de aflição. O Senhor é o nosso socorro. Enquanto nós estamos durante o dia louvando ao Senhor e estamos com a espada nas nossas mãos, vigiando a palavra do Senhor em nossas mãos, que ela é espada, o tempo todo guerreando e vigiando, voltados para Deus, Ele é
o nosso socorro e em tempos de aflição. Por isso nós não teremos medo. Mas é claro que a gente tem medo. Tem coisas do dia que a gente vai temer. Tem coisas que acontecem na nossa história que a gente diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou com medo, eu não tenho capacidade para enfrentar essa situação. É como nós declaramos, e nós declaramos a palavra do Senhor: seja, Senhor, o meu socorro agora bem presente. Então, se você nessa semana tiver uma situação, se nós estivermos passando por uma situação, nós vamos lembrar, anotar esses versos, e nós vamos declarar ao longo dessa semana, publicá-los, expandi-los, para que outras pessoas possam também ver a glória do Senhor através daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. E Ele é socorro para cada um de nós, Ele é refúgio para cada um de nós em tempos de aflição. Mesmo que a terra seja abalada, a terra tem sido abalada. Os tempos nós sabemos e vemos a cada dia que são tempos maus, mas nós não temeremos ao Senhor. Por isso nós cantamos na primeira canção: temer porque se eu estou guardado por quem não perdeu batalhas. Qual é o nome dele? Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Olha a terra se abalando. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo socorro e refúgio. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Nossa confiança nele. Nós cantamos a palavra do Senhor. Esteja nos nossos lábios os altos louvores. E a gente vai estar cantando, já vai estar com a espada na boca. Que a gente vai estar cantando a própria palavra de Deus. Olha que tremendo isso. Agora você vai abrir em Salmo 149, versos, vou puxar minha orelha, versos de 6 a 9, Salmo 149, de 6 a 9, eu vou ler e depois vocês vão ler se tiver diferente. Peraí. Oh, desculpa, perdão, dá uma virada de folha aí, é o Salmo 148, verso 13 e 14. Salmo 148, 13 e 14. Que diz: que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é o único que merece ser louvado. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele deu mais poder ao seu povo. Por isso os seus fiéis, o povo de Israel, que é chegado a ele, louvem a Deus. Aleluia. Quem tem uma versão diferente, pode ler. Quem mais tem uma versão diferente? Glória a Deus. Esse texto ele se refere
nós mais uma vez estarmos louvando ao nome do Senhor e um povo específico, que é o povo de Israel, que se chama pelo nome dele. Não é qualquer povo, não é qualquer pessoa. O convite, ele é para todos, para estar se voltando para ele, para se converter a ele. Mas ele deu poder ao seu povo e todos os seus fiéis, aqueles que honram ao nome do Senhor. E o início vai dizer fugiu aqui. Leiam aí para mim o início do 148, do versículo que eu pedi. Louvai o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre toda a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. E agora nós vamos para o Salmo 18, verso 2, que é o que nós cantamos na última canção. Salmo 18, 2. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu Salvador. O meu Deus é o meu rochedo, é nele que me refugio. Ele é o meu escudo e a minha defesa e o meu protetor. Aleluia. Quem tem diferente aí? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é uma rocha em que eu escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o abrigo que enche. Quem mais? Eu te amarei, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. O meu libertador, o meu Deus é a minha fortaleza, em quem eu confio. Ele é o meu escudo, a minha força, a minha salvação e o meu refúgio. Aleluia. A presbítera está com diferente aí? O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, e quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aleluia, foi a versão lá das antigas, cidadela, baluarte. Glória a Deus. O Senhor, olha quantas coisas o Senhor é, e olha quantas coisas nós podemos cantar, que nós podemos estar com a palavra do Senhor na nossa boca, cantando os louvores. E foi a última canção que nós cantamos nessa manhã, e enquanto nós estamos cantando, nós estamos profetizando e declarando que o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele também é o nosso Salvador, Ele também é a nossa rocha, aquele que é também o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele é também a nossa defesa, e Ele também é o nosso protetor. Quantas coisas, gente, só nesse verso do 2 do capítulo 18. Se você subir para o 1 e se você descer, você vai ver mais coisas que vai estar falando acerca do nosso Deus, e tantos outros salmos que vai exaltar, porque você precisa se atentar que nós estamos lendo nessa manhã os salmos, e salmos são canções. Então os caras estavam cantando isso aqui, escrevendo e cantando, compondo ao Senhor esses versos. Então eles estavam do 1 ao 150, do Salmo 1 até o Salmo 150, as canções de louvor, de adoração, de salvação, de batalha, de bênção, de comunhão, de tantas outras coisas. E é um salmo que nós podemos meditar de fato nele e aprender a cantar canções nos nossos momentos em casa, de adorar o Senhor, pegar um verso e começar a botar uma música da nossa cabeça. Não vai ser maluquice da sua cabeça não, fica lá cantando: o Senhor é minha rocha e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação.
O Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo, o meu rochedo, Ele é a minha defesa e o meu protetor. Não existe essa melodia que eu cantei aqui agora. Então você fica lá na sua casa, pega um verso desse e fica ali, ó, na sua boca, no seu coração, na sua mente, e você vai cantando. Você não já se pegou às vezes no ônibus, você dá, do nada você começa a cantar, fica você está adorando o Senhor ali em espírito, nem o diabo não está sabendo nem o que você está cantando, mas você está adorando ao Senhor, falando ao Senhor em mistérios, na língua dos anjos, adorando ao Senhor, falando em mistérios com Deus, na língua dos anjos, vou te adorar. Falando em mistérios com Deus, na língua dos anjos, vou te adorar. Ninguém entende, mas você está ali no ônibus, lá no meio da confusão, no meio da agonia, na mulher que bateu a bolsa na cara da outra e a outra queria já pegar, e é uma agonia no metrô, e você fecha os seus olhos, Vários dias depois que a pastora botou a playlist aqui no dia do encerramento do jejum, eu não conheci, eu já ouvi assim, ela ouvindo em casa, né? Ela só ouve bastante essa playlist. Algumas músicas eu não conhecia, mas depois de que eu vim aqui a playlist, eu comecei a ouvir, salvei a playlist para mim, e aí ao longo da semana no trabalho, do nada, eu ficava lá atendendo as ligações e faz de mim um vaso. E eu cantaria e compartilhei com ela algumas vezes que eu estava ouvindo. E aí ao longo da semana a música veio na minha mente. E ali eu estava adorando ao Senhor lá no trabalho, entregando a minha oferta de sacrifício e louvor ao Senhor ali no meio do trabalho, relembrando o Senhor, trazendo a memória do nada. Vinha a canção. Imagine com você colocando isso em mente e tendo essas experiências que o Senhor vai te dar a partir de hoje com essa consciência. E agora você abre Salmo 20, verso 7. Salmo 27. Salmo 27, para ninguém pensar que é o Salmo 27. Confio em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Quem confia em carro aqui nessa manhã diz glória a Deus. Tá todo mundo vigiando. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A minha versão diz: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Quem tem algo diferente aí? Aleluia. E aí a gente segue colocando a nossa confiança no Senhor. Meu Deus, de onde vai vir a resposta? Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai acontecer. Senhor, a minha confiança não está no homem, a minha confiança não está no braço forte do homem, no braço, na resposta do homem, mas a minha confiança, ela está no Senhor. Não está no bispo, não está na bispa, não está na pastora, não está no advogado da igreja, não está nas pessoas de autoridade, nas pessoas de influência, está no Senhor, que vai usar essas pessoas com a autoridade dada por Deus para exercer o governo de Deus aqui na terra, através das nossas vidas, usando a mente dessas pessoas, levando cativa a mente dessas pessoas para se voltarem para a vontade do Senhor, para o governo de Deus aqui na terra. Que se abra os céus e o teu reino vem, e a nossa fé está no homem lá fora. Homem lá fora? Não. Que se abram os céus
e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Aleluia! A nossa fé, a nossa esperança está em Deus. Mesmo que venha a notícia ruim, mesmo que venha aquela ligação, hein, pastora? Mesmo que venha a direção, precisa fazer isso ou aquilo, nossa confiança está em Deus. Cabe a nós obedecer e fazer e cumprir aquilo que está escrito, tanto por Deus, tanto pelos homens, buscando em Deus a legalidade aqui na terra, limpando literalmente o nosso nome, para que nós possamos estar limpos diante de Deus e diante dos homens. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puros de coração. Nesse tempo de jejum, de oração, nós temos limpado as nossas mãos de coisas erradas, de coisas incorretas, buscando em Deus ajustar tudo e limpando o nosso coração. Porque eu estava falando com a pastora essa semana, a gente já está quase no fim, e nós precisamos a cada dia mergulhar o nosso coração em Deus, lavar o nosso coração em Deus, para que a gente não fique com nenhum sentimento contra o irmão, contra a irmã, contra a pessoa, contra a Y, contra a B, contra ninguém. Lavar, Senhor, eu preciso lavar o meu coração hoje. Hoje é dia de, nós declaramos que é um dia santo, né? Porque é qualquer outro domingo. Hoje não é um dia mais santo do mês, porque é a celebração da ceia. O dia mais importante é o dia que não tem a Santa Ceia, porque é onde o Senhor está vendo os nossos corações, as nossas atitudes. Não é o dia de, você tem que espiar. Agora, como é, eu sempre esqueço a palavra, pastora, que a senhora fala na ceia, que examine-se, como é? A gente tem que examinar só uma vez por mês? Não, porque a ceia é feita todos os dias. Cada vez que a gente come alguma coisa, e é isso que Jesus está se referindo. Cada vez que você celebrar uma ceia, você partir o pão e comer o pão, você bebe do meu corpo. Para você beber do vinho, você vai lembrar do meu sangue. São todos os dias, todos os momentos que a gente ceiar, que a gente comer. A gente, né, no século XX e XXI, fica terminando isso, né? A igreja cristã na terra, de celebrar a ceia uma vez por mês, porque de fato não tem como a gente celebrar a ceia todos os dias que vier à igreja, mas isso é particular em cada um de nós, em nossas casas. Cada vez que a gente comer e beber, a gente faça atenção no nome do Senhor e ação de graças, é claro, e lembrando do sacrifício vicário que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Mas quando a gente vem para o culto e a gente diz que Jesus, Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento, e a palavra de Deus é o que a gente diz que é o nosso alimento. Então a gente vem para a igreja fazer o quê? Comer do que é. E quem é a palavra? Então a gente faz ceia todo dia. A gente vem para a casa do Senhor todos os dias. Estou falando todos os dias no sentido dos dias de culto da igreja. Então todos os dias que nós viemos aqui, nós comemos desse pão e bebemos do cálice do Senhor. Compartilhamos o pão um com o outro em unidade. E todos os dias e em todo o tempo é o tempo de nós estarmos nos voltando para o Senhor. Então eu queria te dizer algo muito importante para a gente encerrar hoje à noite. Os elementos que você vai ver, eles são alimentos. Preste atenção nas palavras que a pastora fala no início. Esse pão será somente um pão.
E aí ela vai começar a declarar as palavras proféticas sobre aquele alimento, sobre aquele elemento da Santa Ceia, para aquilo se transforme naquilo que vai acontecer quando nós comermos ou ingerirmos o cálice. Nós não precisamos de um elemento para buscarmos a santidade em Deus, para nos voltarmos para o Senhor, para nos examinarmos ao Senhor. Porque todo dia que nós viemos para a casa do Senhor, toda vez que nós nos sentamos à mesa com Deus, nós estamos comendo dele, do pão, e partilhando com os outros desse mesmo pão, dessa mesma mesa farta, onde nós temos fartura e abundância para as nossas vidas. Então venha nessa noite com seu espírito alegre, amém, festivo, mas também nos outros também. Não coloque a sua fé em homens, em elementos, em coisas, mas volte o seu coração, nosso coração, convertido ao Senhor, porque o que nós faremos hoje à noite é um memorial. Se nós não tivermos fé quando nós sairmos da Santa Ceia nessa noite, e prosseguirmos ao longo do mês com o mesmo pensamento voltado para Deus, tudo será em vão. Por isso Jesus diz: examine-se o homem, para que não possa comer desse pão só no dia de hoje, mas toda vez que fizerem isso em nome dele, em nome do Senhor. Quando você vem para a igreja, quando nós viemos para a igreja, nós não viemos em nome do Senhor. Então é o tempo hoje e amanhã, e quarta, e sábado, e o próximo domingo, de nós partilharmos desse pão, e de se voltar para ele nessa celebração eterna, de compartilhar Jesus entre as pessoas, entre os irmãos, entre os povos, e se examinando, buscando a cada dia a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não venha com esse sentimento nessa noite de buscar ao Senhor, mas não por aquilo que você vai ver tão somente visualmente, mas aquilo que se seguirá nos dias seguintes. Senhor, hoje eu estou celebrando a Ti junto com a igreja, estou comendo desse pão, estou bebendo deste cálice, mas eu te peço, Senhor, que isso permaneça na minha vida nos próximos dias, no próximo domingo, mesmo que no próximo domingo não tenha ali um cálice, mesmo que no próximo domingo não tenha um pedaço de pão, para que eu possa comer e lembrar de uma coisa que precisa ser física na minha mente, nos meus olhos, para entender esse momento, mas que o Senhor que está dentro de mim, o pão da vida, que está em mim, que é o Senhor, que o Senhor possa estar comigo todos os dias, que eu possa lembrar desse sacrifício, em nome de Jesus, a cada dia. Agora você vai abrir em Salmo 48 para a gente encerrar. Salmo. Salmo 46, versos 1 e 2. Ou não, a gente já leu. Calma aí. Só um momento, senhora. Ai. Eu acho que é, peraí. Não tem mais não, a gente já leu já. Já leu todos os versos. Diga. Tem uma música que eu gosto muito, que é de um cantor chamado João Mandou. E o nome da música é Salmo 139. E ele fala sobre o Salmo 139, né? E no Salmo, eu vou compartilhar a música no mais pessoas, mas aquele salmo que fala assim: aonde eu posso ir para escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá também estaremos. E a música é isso, né? E aí ele faz pega ali o salmo, né? E coloca uma melodia assim, é tão gostosa, tão profunda. E ela foi feita, né, de um amigo para um outro amigo.
momento de angústia, onde um bebê faleceu, né? E aí o amigo fez o pai dessa criança. Que são momentos de aflição que Davi viveu e que nós vivemos também, é o nosso cotidiano, né? E às vezes a gente está passando por uma situação onde você fala assim, poxa, essa pessoa não passou, isso aqui Davi passou, eu não passei. E é gostoso quando você traz essa melodia, a palavra do Senhor, que você canta aquilo que está escrito. E que a gente sempre fala, né? Que a gente declarar a palavra, né? Eu vou compartilhar essa música lá no Sim, Glória a Deus. É isso. Então, em resumo, fechando essa palavra dessa manhã, através desses versos e dessas canções que nós declaramos ao Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, pensando que Jesus já está chegando, que nós possamos converter o máximo de tempo possível no nosso cotidiano para voltar à nossa mente, para estar adorando a Ele, com os altos louvores em nossos lábios, em nossos corações, em nossas mentes, e com a espada afiada em nossas mãos, que é a palavra de Deus, para vencer os inimigos, e orando em todo o tempo, não baixando a guarda, e estando juntos nos propósitos aos quais o Senhor tem nos destinado aqui na terra, e mergulhem, né, nessas canções que nós temos cantado aqui na igreja, nas canções das suas playlists, naqueles louvores. Procurem canções que tenham menções também da palavra de Deus, para que você possa, além de estar cantando, já estar lá com duas armas na mão, né, o louvor e a palavra na sua boca, cantando ao mesmo tempo e declarando a soberania de Deus, para que todos os inimigos sejam abatidos em nome do Senhor Jesus, e que a glória tão somente seja do Senhor. Aqueles que vencem as batalhas, nós vemos nas próprias lutas, né? Tem um momento de honra ali do campeão, que vai receber o troféu, que vai receber como é que chama o negócio que bota no pescoço? A medalha e tudo mais. Mas que se a gente chegar a esse pódio, nós possamos entregar no final de tudo ao Senhor a honra, a glória para sempre para Ele, porque nós não poderíamos e nós não podemos fazer nada se não for o Senhor na nossa frente, se não for o Senhor nos conduzindo, se não for o Senhor nos esforçando. Então, no final de tudo, na vitória, né, entregue a sua vitória de sabor de mel ao Senhor, dando a Ele a honra, a glória e o louvor. E se perdeu a batalha, não desista. Como eu sempre falo, a perda da batalha, daquela primeira fase, serve para você entender a fase. Quando você perde ali a fase do videogame, você sabe os caminhos que você não vai precisar passar novamente, os pulos que você vai ter que dar mais. Pensa aí no joguinho do Super Mario Brother, que eu amo. Você vai pulando ali as casinhas. Quantas vezes eu perdi aquilo para passar para a segunda fase? Meu Deus, misericórdia. Mas eu entendi, né? Os bichinhos, as coisas que tem que pular, os caminhos, onde perdi a vida, onde ganhava a vida, até que eu consegui passar de fase. Então a perda, também entregue ao Senhor a honra, a glória e o louvor, e aprenda com as perdas, com aquilo que você deixou de fazer, porque não deixa de ser ensinamento para que você possa se levantar mais forte contra o inimigo. Então, seja na luta, seja na vitória, seja na perda, ou seja na dor, louve ao Senhor. Não sei se tem uma música assim, mas rimou. Que Deus abençoe, irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus. E quando você estava falando, na versão da presbítera tem cidadela, né? E cidadela é um não, não, é um lugar seguro, é um lugar fortificado, é um lugar que ele é cercado de muralhas e fortaleza, é uma fortaleza forte. Aí quando Deus fala que Ele é essa cidadela, você imagine, né? Aí tem um outro, em Provérbios ele fala que Ele é a torre forte, né? E é esse lugar que nós estamos, é nesse lugar que nós precisamos estar, em Deus, seguros, né, guardados.
Ele é o nosso refúgio, a gente declara, mas a gente tem que ter essa certeza que é nele. Ed, já manda a mensagem para o Diácono Oswaldo, que já terminou. A gente tem que ter essa certeza que independente de qualquer circunstância, independente de qualquer luta, de qualquer guerra, independente de qualquer situação que você está agora, Ele ainda é e vai sempre ser a nossa torre forte. Não importa o lugar. Não importa o lugar onde você está. Também é uma música de Diante do Trono que eu sou apaixonada, né? Esperança. Então não importa o lugar, se é aqui no lugar físico, aqui nesse espaço, ou no lugar que certamente ou não Ele nos levará, nos conduzirá. Não importa a nossa terra prometida. Se eu estiver em Deus, eu vou estar bem. Se eu estiver em Deus, eu vou estar segura. Nós vamos estar seguros nele. Amém? Então vamos nos levantar. Que delícia a palavra hoje e o horário também maravilhoso. Edmundo vai estar dando aí os nossos cardzinhos para o